Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre uma questão que está diretamente relacionada à ideia de garantias constitucionais. Antes de nós desenvolvermos um pouco melhor a ideia de garantias, é importante que nós entendamos em que contexto as garantias constitucionais se apresentam. As garantias constitucionais, elas se apresentam dentro de uma ideia de exercício de poder estatal e de proteção individual. Você vai dizer, bom, mas para mim isso sempre esteve atrelado aos direitos fundamentais. É verdade. E aqui nós podemos citar vários autores que tratam desse tema. Eu citaria para vocês, por exemplo, a obra do Ingo Sarlit sobre a eficácia dos direitos fundamentais, citaria a obra do Dmitry Dmoulis, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, que passa também por esse tema, que é a questão da existência ou do surgimento do Estado moderno com a principal perspectiva de limitação do poder estatal. Então, o constitucionalismo do século XVIII nasce tendo como ideia principal, tendo na Constituição, o principal papel de limitar o poder estatal. Então, onde há poder, é necessário limite para que ele não se torne totalitário, arbitrário. É com essa ideia, com essa lógica, que surge o constitucionalismo do século XVIII, que está assentado principalmente numa premissa estabelecida lá no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que diz que qualquer Estado que não tiver garantia de direitos e separação de poderes não tem Constituição. Então, para ter Constituição é necessário ter separação de poderes e ter também limitação, reconhecimento de direitos fundamentais que promoverão essas duas ferramentas, limitação do poder estatal. Bom, essa dinâmica de limitação do poder estatal, ela tem que ser pensada a partir de uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de poder estatal. Vejam, o professor Norberto Bobbio, no seu dicionário de política, no verbete poder, vai tratar um pouco dessa dimensão do que é o poder político. E, segundo Norberto Bobbio, poder político é o poder de impor às pessoas obediência, condutas, que elas têm em razão exclusivamente de poder, não porque elas querem, mas porque a elas são impostas determinadas condutas em razão do poder político. O professor Carlos Aris Sanfeld, em uma obra chamada Fundamentos de Direito Público, uma obra importantíssima de ser lida, ele trata a questão a partir da seguinte premissa. Ele diz assim: a vida em sociedade é uma imposição humana. O ser humano é um animal político, como disse Aristóteles, e, portanto, nós nascemos para viver em sociedade. Acontece que a vida em sociedade, ela exige regulação, ela exige normação, ela exige regras, imposição de regras para que seja possível viver em sociedade. Afinal de contas, nós somos bastante diversos, biologicamente diferentes, com ideias diferentes, com necessidades diferentes. Então é necessário que nós tenhamos regras que regulem a vida em sociedade. Quem impõe essas regras? E aí surge a questão do poder político. Que quem impõe essas regras em uma sociedade estatal é o poder político. É o povo numa sociedade democrática. Mas isso se manifesta a partir de uma perspectiva de poder político. Logo, o povo, reunido em assembleia, cria regras de convivência social para ele mesmo, o próprio povo. Essas regras de convivência social têm como finalidade principal regular as liberdades individuais, para que seja possível viver em sociedade. As pessoas não podem fazer o que elas quiserem. Para que sejam cumpridas essas regras de convivência social, nós atribuímos ao Estado, ao detentor do poder político, ou o administrador do poder político, a capacidade e o monopólio do uso da força. Portanto, o exercício do poder político permite regular a vida em sociedade por meio de leis e, para fazer cumprir essas leis, usar a força. Voltamos à estaca inicial. Vejam, se eu não limito o poder tende a ser arbitrário, tende a ser totalitário. Como que o poder, como regra, se manifesta em uma sociedade constitucional, em um Estado constitucional? Ele se manifesta através dos seus órgãos, em especial das três principais funções do Estado: executivo, legislativo e judiciário. E nessas funções, nós criamos mecanismos de limitação do poder estatal. Então, o poder executivo,
ao implementar política pública, ao determinar uma ordem administrativa de desapropriação, de regras para abertura de uma empresa, ou critérios para registro, ou para cobrança de tributos, ele só pode fazer isso com base na lei. Isso é um limitador do poder estatal. É uma garantia de que o agente do Estado não irá às últimas consequências, o agente do Poder Executivo, que detém a força, que é o chefe da polícia, não irá às últimas consequências porque não gosta do adversário político, porque não gosta de uma pessoa, ou simplesmente porque ele quer algo. Ele tem que seguir a lei, ele é refém da lei. A grande questão, então, é a lei. O legislador poderia, a pedido do Poder Executivo, ou por uma vontade própria do Legislativo, criar leis extremamente arbitrárias. Foi o que aconteceu, por exemplo, no modelo nazista. As leis que vieram do parlamento alemão eram terríveis contra os judeus, mas eram leis. E num Estado constitucional de direito, a gente segue as leis. O administrador público não pode escolher se ele aplica ou não a lei. A lei, por mais arbitrária que seja, tem que ser aplicada. E como ferramenta para uma lei que contraria a Constituição ou que extrapola a regulação da vida em sociedade e se torna arbitrária, nós temos um controle de constitucionalidade. Ou seja, essa lei tem que ser analisada com base na Constituição e, portanto, também nos direitos fundamentais, que são aquelas ferramentas lá do artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de proteção, de limitação do poder estatal. Então, se uma legislação ofender o texto constitucional ou ofender direitos fundamentais, ela é declarada inconstitucional e isso é uma ferramenta de garantia do indivíduo contra o arbítrio do legislador. Mas nós temos também o poder judiciário. E aí nós temos na esfera do judiciário uma esfera de poder, que pode também ser arbitrária. E aqui eu cito para vocês como referência, para que vocês leiam como referência, um exemplo de como o judiciário pode ser cruel na sua função de julgador. Eu digo para vocês, coloque aí no Google, procure aí caso Richardson, sentença do caso Richardson, e leiam a sentença do caso Richardson, que é uma sentença que dá um pouco do indício de como o judiciário também precisa de limites. E quais são os limites do judiciário? O limite do judiciário, ou a ferramenta de garantia que o indivíduo tem em relação à atitude do judiciário é, primeiro, o processo. O processo, nessa perspectiva que eu defendo, é uma ferramenta de garantia do indivíduo contra o arbítrio do juiz. Contra o arbítrio do juiz. Então, o processo, ele maneja, ele dá elementos para que no final a decisão judicial possa ser adequada com o ordenamento jurídico, não seja arbitrária, não seja totalitária, seja uma decisão que esteja de acordo com a Constituição, que esteja de acordo com a legislação e que não manifeste uma vontade pessoal do juiz, mas sim um ato de poder estatal constitucionalmente estabelecido. Nesse ponto específico da decisão judicial, nós vamos ter uma série de garantias. Nós vamos ter o devido processo legal, nós vamos ter o acesso à justiça como mecanismo amplo, e aí nós vamos ter aí requisitos como o da imparcialidade, que são elementos que recaem sobre o juiz, para que ele possa conduzir o processo de uma forma constitucional, adequada e garantindo ao indivíduo um processo justo. Essa é uma lição preliminar sobre elementos de poder do Estado e de garantia contra este arbítrio. Tá bom? Espero que tenha entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.